Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o historiador, bacharel em comunicação e também mestre em estudos étnicos e africanos, também doutor em antropologia, Marlon Marcos. Olá, Marlon, boa tarde. Boa tarde, querida. Como vamos? Vamos bem, né? Na medida do possível. No possível, é o segundo ano sem os festejos tradicionais. Tem, de alguma forma, aí alguns festejos. Muitos turistas foram até o local, mas sem os festejos tradicionais para Iemanjá. Então, vamos começar falando sobre a parte histórica dessa data. A gente conversava aqui antes que tem um lado profano que cada vez maior, né? Está maior. Mas vamos falar sobre a parte histórica da data, Marlon. Conta pra gente de forma assim, mais resumida a origem da festa de Iemanjá no dia 2 de fevereiro. O lado profano é uma questão muito complexa que fica para depois, né? Mas em relação a essa data, precisamente, essa festa que ocorre no Rio Vermelho é marcada em 1923, 1924, né? Tanto que tem muita gente rezando, pedindo à Grande Mãe que no próximo ano, que serão comemorados 100 anos dessa festa, que não tenha pandemia, que a gente possa festejar como se deve, né? De fato. O que ocorre é o seguinte: nós estamos lidando com matrizes de povos primordiais, né? De povos milenares, que são os povos africanos e os povos indígenas. Quando a gente fala assim, a festa de Iemanjá, o presente às águas, começou especificamente na década de 20 do século XX, a gente acaba não correspondendo aos fatos da seguinte forma. Essas tradições, né, com a ideia de uma grande mãe, de Emonja, de Cuqueto, como diz os angolas, né, no Congo Angola, Kayala, Aziri. Se a gente fala de acordo com a matriz africana, com as matrizes africanas, a gente vai entender que isso veio desde o início. Desde o início disso que nós conhecemos como colonização e que civilizou a sociedade brasileira. Mas pensando especificamente na festa de Iemanjá, que deveria acontecer questões anteriores também a isso, já que se a gente parar para pensar que os pescadores são humanos negros, muitos deles pertencentes a tradições africanas que cruzavam com o catolicismo. Então, isso vai acontecer em 23, né? dentro de uma previsão, onde existia uma escassez de peixe, a pesca estava com uma defasagem muito grande, as pessoas estavam passando por dificuldades, e aí, dentro do imaginário, dentro da educação de axé de cada um, vamos louvar a Mãe d'Água, vamos louvar a tradição do mar, essa senhora, para que essa pescaria venha a melhorar. Só que muitos desses pertenciam também, de alguma forma, às igrejas, né? Existia a matriz de Santana, no Rio Vermelho. E essa matriz de Santana, ela é de Nossa Senhora de Santana, que seria a avó de Jesus Cristo, a mãe de Maria, né? As celebrações ocorriam geralmente no mês de janeiro e no mês de fevereiro, apesar de que a data de morte de Santana seja 26 de julho. Então, o que acontecia? Algumas culminâncias ocorreram no dia 2 de julho, no dia 2 de fevereiro, precisamente, né? No dia 2 de fevereiro, e ainda existia uma associação da festa com a Igreja Católica, porque muita gente criada nesse fluxo, né? Nesse fluxo candomblessista, esse fluxo de matrizes africanas somadas ao catolicismo. E aí o que ocorria? Muitos procuravam a igreja, faziam a missa, queria celebrar, além de ofertar o presente, queria também rezar uma missa, né? Para que a coisa ficasse mais completa na composição da fé desses humanos, e principalmente dos homens pescadores. Aí o que vai acontecer? A igreja vai ver isso com muita má vontade, vai ver isso com uma forma estapafúrdia. Como é que pode acreditar em uma mulher que é metade mulher, metade peixe? Como é que pode ter uma visão tão pagã dentro de uma religião tão séria, que seria a religião católica? E aí, esses pescadores começaram a perceber que era difícil manter a festa cultuando, aproximada da Igreja Católica. Aí vai acontecer um fenômeno bem interessante, um fenômeno muito marcante, é o fenômeno do apartamento, do afastamento do presente, né? Na festa de Iemanjá, dos cultos católicos, no caso da Capela de Santana. E o que é que vai ocorrer? Os pescadores vão ganhar o protagonismo da festa, e a festa vai crescendo.
nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, para nos anos 60 começar a ganhar, digamos assim, um apelo popular, no sentido de que as pessoas desciam a orquestra sagrada do candomblé, o rumpi, o lê, levava para a beira da praia, as pessoas começavam a fazer festa e muitas coisas que tinham um sentido religioso começou a ser entendido também como sentido profano. Por isso que é muito complexo tentar observar o que acontece na festa e ser entendido como uma parte profana, ou seja, Iemanjá, Iemonja, a ninfa das águas salgadas, essa deusa iorubana, né? Que no Brasil ficou associada às águas do mar salgado, mas ela é mãe de todas as águas. Em África, esse orixá é associado a várias entidades dentro de um processo de encantaria, né? De encantaria e de encanteria, que ocorre no sentido de que existem os beberrões. E muita coisa que acontece na festa, que tem às vezes aparência de profana, tem a ver com uma vinculação religiosa de uma outra maneira, de um outro tipo que não é o tipo cristão. Isso não quer dizer que a parte profana também não seja bastante identificável, no sentido do carnaval que é feito, dos shows que são apresentados, né, de pessoas que não têm uma vinculação religiosa. A potência da festa é que é a festa de um orixá, é uma festa dentro dessa circunscrição, né, que diz uma festa de verão, as antigas festas de Largo de Salvador. Iemanjá está dentro disso. Então, nesse cenário, é uma festa que é uma festa religiosa. A gente não pode abrir mão disso. É uma festa religiosa, é uma festa de gratidão e que compõe muito o que nós somos. Nós somos filhos da Bahia. Nós somos baianos porque somos filhos da Bahia de Todos os Santos. Na composição africana, ou nas composições africanas, melhor dizendo, essa entidade ligada às águas, ela é a própria água. E se ela é a própria água, Iemanjá é o próprio mar. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o mar, porque o mar, na composição de muita gente que pratica essa fé, representa a própria divindade, né? Com certeza, Marlon. Eu me lembro há 4 anos atrás, não estou conseguindo me lembrar certamente quanto, porque a pandemia faz a gente perder essa noção de tempo, né? Parece que é ano passado, mas o último ano comum de Iemanjá foi 2020. Pois, há um tempo, foram trocados os cartazes da festa de Iemanjá em comemoração, feitos pela prefeitura, para, ao invés de festa de Iemanjá, festa de 2 de fevereiro. Isso gerou muita polêmica, porque era como se fosse uma recusa, tirando a identidade da religiosidade africana, brasileira, africana, da festa, né? E aí você fala que se mistura o profano, o sagrado, mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação da Bahia, da importância de ressaltar como uma festa africana, como uma festa dos orixás especificamente, a importância disso para nós baianos, e já aproveita e fala um pouquinho das modificações na prática dessas celebrações. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é extremamente importante que a gente se refira à festa de Iemanjá como festa de Iemanjá, que acontece no 2 de fevereiro. O 2 de fevereiro tem uma série de implicações. Por exemplo, já foi dito aqui que as festas, as celebrações ligadas à Capela da Santana aconteciam muito em janeiro e com os bandos, anunciadores, né? E que muitas dessas combinâncias aconteciam no dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, dentro do calendário católico, é associado a Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora da Purificação. Candeias, Nossa Senhora das Candeias, também era festejada, celebrada dentro da capela. Então, muita gente associava Candeias a Iemanjá, Nossa Senhora das Candeias a Iemanjá. Então, esse 2 de fevereiro está muito ainda ligado a essa vinculação católica, né? Que não tem nenhum problema. A grande questão é que se a gente, em uma sociedade tão intolerante e racista como a nossa, se a gente tira o nome da orixá, a gente vai gerar um processo de invisibilidade e vai tornar o 2 de fevereiro como uma data no calendário, onde as pessoas vão se lembrar de Iemanjá sem associar o nome imediatamente. Pode parecer assim um mero trocadilho, mas politicamente é extremamente importante que a gente marque o 2 de fevereiro como uma festa de Iemanjá.
E acho mais profundo chamar festa de Iemanjá do que presente, porque o presente é um ritual dentro da festa. A festa é algo mais profundo, é algo mais amplo, antropologicamente, permite a gente a entender esse lado profano que você começou a falar, né? Claro que muitas modificações ocorreram. No cenário da festa começou a participar um terreiro, sempre de Manhaíce, né? Foi uma das primeiras a levar, a construir o presente, a fazer a parte ritual do presente, que acontece no Dique do Tororó. É importante dizer que durante um bom tempo, no século XIX, as pessoas cultuavam as águas do dique. E não era só cultuar as águas do dique associadas só ao Oxum e a Nanã, que seria Nanã, os manguezais, e Oxum, as águas doces. Não, a própria Iemanjá também era cultuada no dique. E aí tem essa transferência depois para o mar do Rio Vermelho, né? Essa associação direta de Iemanjá com as águas do mar, as águas marítimas com as águas salgadas. E nesse cenário, a presença dos terreiros é muito significativa para que o presente que é guiado a Iemanjá é guiado dentro de prescrições ritualísticas que envolvem a fé nos orixás, que envolvem uma adesão ao candomblé, que pode ser o candomblé um candomblé de nação, que pode ser um candomblé com Gangola, pode ser um candomblé Jejimaim, Jeji-Savalu, pode ser um candomblé Nagô, Queto, como a gente conhece na Bahia, mas fundamentalmente é uma religião afro-brasileira, nós conhecemos como candomblé, e esse presente que é protagonizado pelos pescadores, pela colônia de pescadores, é importante ressaltar isso também, a gente tem que trazer essa historicidade até aqui, e para além disso, ter o cuidado de alguém que pertença à religião, que pertença a esse modo de vida, né? A esse modo de ser, que é o modo de ser candomblé, que pertença a essas especificidades para que esse presente seja conduzido dentro de marcações religiosas e que a gente não perca de vista que a festa é uma festa religiosa dedicada a um orixá de origem urbana, portanto, Iemanjá é uma mulher negra. Iemanjá é uma energia negra. Iemanjá é a água negra, digamos assim, no sentido simbólico, para que a gente possa imaginar que houve um processo de embranquecimento, que é um debate que fez com que a própria orixá ganhasse, digamos assim, um apelo popular muito grande. Muita gente da classe média começou a se encantar com aquela senhora branca dos cabelos longos, né? As mãos abertas. Essa imagem foi construída pela Umbanda no Brasil e foi assimilada também pelo próprio candomblé. A gente não pode perder de vista isso, mas o esteio, em primeira e última instância, essa energia feminina, se tiver que ser configurada, tem que ser configurada como uma mulher negra, porque Iemanjá é uma deusa iorubana, é uma deusa Egbar, que pertence à cidade de Abeokuta e que foi importantíssima para o processo de civilização, ou seja, a família Gantuá, do terreiro Gantuá, né? O Ilê Axé, Omi Yamacê, né? Esse Axé Yamacê, que é conhecido como terreiro do Gantuá, a família de vovó Júlia, de Puquéria, de mãe Menininha, de mãe Carmen, que hoje está sentada no trono, é uma família de origem Egbar e é um povo que cultuava Iemanjá, e cultuava Iamacê, que é um outro nome que Iemanjá também pode receber. Então é importante a gente perceber a presença da festa como festa de Iemanjá, que acontece no 2 de fevereiro, e é importante que a gente também receba essa ideia de que este orixá é uma senhora, é uma energia, é uma força que representa a negritude, as civilizações negras que vieram aqui para o Brasil e que conquistaram o mundo através das águas do oceano, né? A África é o berço do mundo, é o berço da humanidade. Então, nada mais do que louvável entender o berço da humanidade tendo uma mãe negra, né? A mãe da humanidade é uma mulher negra, no sentido mais profundo, porque Iemanjá, sendo a mãe de todas as águas, sendo as águas um elemento que gera vida, se Iemanjá gera vida, gerou todas as vidas, portanto, ela é a mãe negra do mundo e tem que ser entendida assim, porque nós estamos falando de sociedades primordiais, os primórdios da humanidade que aconteceram, que estão lá, nesse continente que nós conhecemos como África.
Maravilha, muito obrigada, doutor Marlon Marcos, pela sua colaboração e seus esclarecimentos a Eu que respeito do dia de acredito, hoje. eu que agradeço profundamente. É uma militância não só intelectual, mas também uma militância principalmente política e religiosa, porque a gente precisa combater essa ideia. A festa de Iemanjá é fundamental para espelhar isso que nós somos como sociedade. Com, Filhos da Bahia. Nós somos filhos da Bahia, somos filhos do mar que é Iemanjá. com certeza, obrigado. Tá aí, conversamos com o Marlon Marcos, historiador, bacharel em comunicação, também é mestre em estudos étnicos e africanos, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá.